Olá, eu sou o Arthur. Hoje eu vou apresentar uma análise da homofobia através da narrativa em quadrinhos e como que a gente pode explorar mudanças de atitude e ambivalência dentro desse contexto. Então, eu sou Arthur Costa e eu fui pesquisador principal e responsável por esse estudo, por essa pesquisa, e eu fui orientado pelo professor Márcio. E antes de a gente iniciar, eu trouxe esse sumário, essa visão geral sobre o que eu pretendo explicar e o que eu pretendo abordar e apresentar durante toda essa apresentação, durante toda essa gravação. Então, no início, na parte da introdução, eu vou conceitualizar a atitude e ambivalência, que vão ser a nossa fundamentação teórica para muito do que a gente vai ver dentro do trabalho. Depois disso, eu vou partir para o método, que vai ser mais como que eu fiz, quais instrumentos que eu escolhi, os estímulos escolhidos, o procedimento feito, como que eu analisei os dados coletados, e depois os resultados provavelmente ditos, que vão ser os dados após a análise, para assim poder concluir, através de um balanço entre o objetivo do estudo e o que foi alcançado. Então, eu vou contemplar se o principal objetivo do estudo foi ou não alcançado, através da comparação entre os resultados, para assim poder fazer minhas considerações finais e fechar com as referências utilizadas durante essa apresentação. Agora sim, iniciando o trabalho, eu vou conceitualizar o que é atitude e o que é ambivalência. Atitudes nada mais são do que uma expressão, uma manifestação física de um sentimento que um indivíduo tem em relação a um objeto ou a um evento. Então, como que um indivíduo ele se comporta ou ele se relaciona em relação a alguma coisa é uma atitude. E essa coisa responsável por essa expressão, por esse sentimento que o indivíduo tem, vai ser chamado de objeto de atitude. E atitudes, portanto, elas são influenciáveis por estímulos. E elas são classificadas como positivas, negativas ou neutras, de acordo com as percepções e crenças individuais de cada sujeito. Então, um conceito de atitude positiva tem que ser dentro do que é positivo para o indivíduo e para o sujeito. Então, é um pouco subjetivo em relação a isso. E a ambivalência, que parece um pouco mais complexo e um pouco mais difícil de conceitualizar, para simplificar, a gente pode pensar que a ambivalência vem de ambos e de valor. Ou seja, em uma situação em que valores contrários eles ocorrem de maneira simultânea, é uma situação ambivalente. Dentro da análise comportamental, ambivalência é quando há uma junção de sentimentos favoráveis e desfavoráveis em relação ao mesmo objeto de estudo, o que gera um certo conflito e uma certa instabilidade. Então, quando você tem alguma coisa que gera sentimentos contrários, esse conflito, essa instabilidade, ela vem da ambivalência dentro da análise comportamental. E aí, partindo disso, a gente entra no conceito de atitudes ambivalentes, que são o ponto principal e a principal base desse trabalho, desse projeto. Porque atitudes ambivalentes, elas entendem atitudes como comportamentos também. Isso está dentro da própria definição de atitudes, porque comportamentos são influenciáveis por estímulos, assim como atitudes, e comportamentos nada mais são do que uma manifestação, uma expressão de um sentimento que um indivíduo tem, de um sentimento interno, são uma manifestação externa de algo interno. E por causa disso, atitudes ambivalentes, elas têm um efeito similar ao de comportamentos conflitantes, o que gera certo desconforto. E esse desconforto é o ponto principal desse projeto, porque o que se busca aqui é investigar se, em caso de uma atitude ambivalente, essas atitudes contrárias elas vão coexistir ou se uma vai se sobressair em relação à outra. Então, para isso que essa pesquisa se fundamenta no conceito de atitude e no conceito de ambivalência, principalmente. Partindo agora para a pesquisa, de fato, para o método que eu utilizei, eu vou falar dos instrumentos que foram escolhidos e utilizados, que primeiro foi a história em quadrinhos, que é um dos principais instrumentos para essa pesquisa, se não o principal, visto que ela vai ser responsável por gerar a mudança de atitude, e ela foi feita através do site Storyboard.det e foi apresentada aos participantes através do Canva. A escala de diferencial semântica, que é uma ferramenta que continha pares de adjetivos que vai se explicar um pouco mais à frente,
e um formulário online, que foi feito através do Google Forms, que continha elementos da história em quadrinhos e a escala de diferencial semântica. Partindo agora para os estímulos utilizados, o principal, como eu falei, é a história em quadrinhos, e ela foi apresentada como estímulo de duas formas. Primeiro, a gente tem os personagens, que foram apresentados previamente, antes da leitura da história em quadrinhos, sem o contexto, para os participantes. Então, primeiro eles foram apresentados de maneira individual a cada participante, a cada personagem, na verdade, onde a personagem A era a Marcela, que era a agressora da história, o personagem B era o Geraldo, que era a vítima, o personagem C era o Chris, que era o mediador. E depois desse estímulo, eles foram introduzidos a história em quadrinho em si, que continha todo o contexto, que continha toda a situação da história, que para dar uma breve sintetizada, a Marcela, ela era uma psicóloga ativista da comunidade LGBT, e o Geraldo, ele era um paciente dela, que foi vítima de uma falta ética, e que também, e de alguns comentários homofóbicos, e o Chris, que é o personagem neutro, o personagem mediador, ele foi responsável por levar essa falta ética, esse momento, para o Geraldo poder desenrolar as consequências e realizar esse confronto na história. A escala de diferencial semântica, ela é essa ferramenta que apresenta 9 pares de adjetivos para captar o significado e a atitude que cada participante atribui aos personagens. Então aqui a gente tem adjetivos negativos e seus contrapontos positivos. E agora sim, falando um pouco melhor sobre como foi o procedimento, eu fui diretamente para cada participante, então eu escolhi eles a dedo, digamos assim, dentro do espaço físico da universidade. E depois disso eu levei eles para uma sala da própria universidade, uma sala vazia, onde já havia preparado a apresentação previamente. E com isso, os procedimentos iniciais foi, primeiro, eles lerem e assinarem o TCLE. Novamente, todos os participantes estavam individualmente, eles não foram apresentados juntos com a história. Então, primeiro eles leram o TCLE, depois eu instruí o que ia acontecer, e após isso, no primeiro momento pré-teste, digamos assim, eles foram introduzidos ao formulário no Google Forms, que continha a escala de diferencial semântica, os pares adjetivos, e fotos dos personagens. Então, cada aba do formulário era um personagem com os mesmos pares adjetivos, só que sem que eles soubessem o contexto de cada personagem. Depois, eles leram a história em quadrinhos, com o tempo automático controlado por mim, através do Canva, e depois da leitura da história em quadrinhos, eles responderam novamente o mesmo formulário, contendo as mesmas fotos, os mesmos adjetivos, só que dessa vez já tendo sido introduzidos ao contexto da história em quadrinhos, para assim a gente poder coletar os dados, analisar eles e poder fundamentar a pesquisa. A partir disso, os dados eles foram analisados porque, no primeiro momento, a escala de diferencial semântica ela foi apresentada em um intervalo de 1 a 7, onde 1 era o adjetivo negativo e 7 era o adjetivo positivo. Então, triste ficou no número 1 e 7 ficou no, com o alegre, no caso. Tendo feito isso, para a gente poder analisar os dados e calcular se os scores foram positivos ou negativos, a gente converteu os dados coletados nesse intervalo de 1 a 7 para uma escala de menos 3 a 3. E para fazer isso foi muito simples. A gente só subtraiu 4 de cada avaliação. E agora sim, partindo para os resultados, o participante 1, na Marcela, na personagem A, na personagem 1, no primeiro momento, antes da leitura da história em quadrinhos, ele avaliou muito mais positivo do que após a leitura, onde houve uma predominância maior em relação aos adjetivos negativos. Como você pode ver, são 4 barrinhas vermelhas em relação a 3 barrinhas vermelhas após a leitura. As barrinhas vermelhas, nesse caso, são após a leitura. O personagem 2, no participante 1, ele também foi muito mais bem avaliado, digamos assim, antes da leitura da história em quadrinhos, ou seja, no primeiro momento. E depois, ele continuou sendo muito bem avaliado, por mais que 2 adjetivos tenham sido negativamente avaliados,
mas isso entende-se por causa dos adjetivos que foram avaliados, que era por causa dele ser o contexto da vítima. Então, triste e tenso, que foram os adjetivos escolhidos, é muito mais por ele ser ele estar num lugar de vítima e isso ser características que o participante atribuiu à vítima. Então não é algo muito preocupante. E o personagem 3, é curioso notar que ele foi muito mais bem avaliado do que os outros durante o primeiro momento, o momento antes da leitura, e depois ele foi muito mais neutro. Ele ficar mais neutro é esperado, visto que ele é um personagem mediador na situação, só que ele ter sido muito mais bem positivo, muito mais bem avaliado no primeiro momento, pode ser por ele é, ser um personagem não branco. E talvez por isso o participante ele tenha avaliado positivamente para tentar não transparecer alguma coisa. Isso é algo curioso de se notar. O participante 2 ele teve resultados um pouco similares em geral, onde a personagem 1 ela foi mais bem avaliada antes da leitura do que depois, por mais que boa parte dos adjetivos tenham sido neutros. O participante 2 teve essa interpretação dentro do esperado, novamente, da personagem 1. O personagem 2, dentro do participante 2, ele teve essa diferença em relação ao participante 1, mas como também teve um grande número neutro de avaliações, pode-se entender que, por exemplo, triste, tenso, desagradável e pessimista, que foram os adjetivos negativos que se sobressaíram no participante 2 e no personagem 2, podem ser por ele estar numa situação de vítima e por ter esse papel um pouco mais vulnerável, digamos assim. E aí, o personagem 3 não foi tão neutro quanto o participante 1, mas ele ainda teve uma visualização positiva em relação ao próprio personagem 3, mesmo que ele não tenha feito avaliações tão positivas como o participante 1 fez anteriormente. E é curioso notar esse tenso no primeiro momento, por nenhum motivo. Aparente, né? Nenhum motivo aparente, claro. Agora, no último participante, a gente tem o que eu acredito que foi o mais. Como que eu posso dizer? O mais imprevisível, digamos assim, porque ao mesmo tempo que o personagem. Que a personagem 1 ela estava dentro do esperado, então teve mais aditivos positivos no primeiro momento e no pós-teste ela foi bem mais negativamente avaliada, como era esperado. Os outros dois personagens também foram muito negativamente avaliados e isso pode se interpretar porque talvez esse participante tenha alguma coisa contra, não alguma coisa contra, mas tem atitudes negativas contrárias a pessoas da comunidade LGBT, visto que tanto o personagem 2 quanto o personagem 3 estão dentro dessa comunidade. Mas ainda assim, em relação ao personagem 1, o participante 3 ele teve um resultado dentro do esperado, ainda que os outros dois não não tivessem dentro dessa espera, fossem algo mais à parte. E para concluir, depois desses resultados um pouco mais diferentes entre si mesmo, a gente vai fazer aquele balanço entre o que o que o trabalho tinha como objetivo e o que foi observado como resultado. O principal objetivo do trabalho era analisar se um objeto de atitude positiva ele sofreria uma mudança ao ser apresentado uma ação questionável por parte desse objeto. Então, no caso, esse objeto de atitude era a Marcela, a personagem A, e o objetivo era ver se ocorreria uma atitude ambivalente ou não após essa personagem cometer essa falta ética. E o que eu pude observar é que de fato ocorre essa mudança e que ela é bem provável de acontecer essa mudança de atitude, visto que todos os participantes eles alteraram a sua classificação dessa personagem para negativa depois da leitura da história em quadrinhos. Os outros fatores eles seriam interessantes de serem investigados, mas dentro do que esse estudo se propunha, o objetivo principal foi contemplado. E agora minhas considerações finais é de que esse trabalho não possui dados muito
de magnitude muito significativa para o contexto social. Mas ainda assim ele corrobora muito com a visão de que mídias audiovisuais, como a história em quadrinhos, por exemplo, pode ser responsável e tem um grande potencial de provocar uma mudança de atitude. Isso de em contextos sociais traz um valor muito grande para a mídia audiovisual como um todo. Porque se a mudança de atitude ela ocorre, ela pode ocorrer para atitude positiva. Então, uma mídia audiovisual ela pode provocar uma mudança positiva de atitude em cada indivíduo. Aqui estão as minhas referências e muito obrigado por ter assistido e por ter comparecido até aqui.